Olá, eu sou Jocélia e vou falar sobre as restrições sintáticas e semânticas no controle da concordância verbal em português. Os autores são Maria Marta Pereira Scherrer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Brasília, e Antônio J. Naro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os autores iniciam falando que todos os sociolinguistas brasileiros têm ciência que a concordância verbal na língua falada é variável. Para entender essa variação, é necessário conhecer as diversas variáveis linguísticas existentes. A saliência fônica do verbo na oposição singular-plural é uma delas. A depender do grau de saliência, se mais elevada ou menos elevada, haverá maior ou menor propensão à marcação do verbo no plural, ou seja, à medida que o nível de saliência aumenta, a frequência de marcação de pluralidade aumenta nos verbos. Por exemplo, verbo ganhar, ganham, ganha, ou verbo fazer, fez, fizeram. No verbo ganhar, ganha, ganham, há uma menor saliência fônica, então há uma menor propensão de marcação do plural. No verbo fez, fizeram, há uma maior saliência fônica, então há uma maior propensão de marcação do verbo no plural. Outra variável é o paralelismo no plano discursivo, que é quando uma forma verbal é marcada anteriormente, ela tende a favorecer a marcação do verbo seguinte. Então, se anteriormente existe um verbo no plural, há uma tendência do verbo seguinte também ir para o plural. O paralelismo no plano oracional pode ser explicado da seguinte forma: quando há uma presença de marcas no sujeito, o sujeito está marcado na forma verbal, favorece também que o verbo seja marcado na forma verbal. Em relação ao verbo, também pode determinar a marcação ou não do plural no verbo. Já são a presença, a ausência do que relativo e a presença, ausência de pausa entre o sujeito e o verbo. Primeiro aspecto, o efeito do traço humano do sujeito sobre a concordância no português falado. Então, o primeiro aspecto é em relação ao português falado. E o segundo, a interação entre o traço de número e o traço humano no controle da concordância em dados do português brasileiro escrito na década de 90 e em dados de documentos do português dos séculos 13 ao 16. Então, o primeiro aspecto em relação ao português falado e o segundo aspecto em relação ao português escrito. E o português escrito é subdividido em português escrito na década de 90, o chamado português moderno, e em dados de documentos dos séculos 13, 14, 15 e 16, chamado português antigo. Os dados foram coletados da seguinte forma: em relação ao português falado, foram coletados do censo do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua. Esse programa contém 64 horas de fala com falantes cariocas da cidade do Rio de Janeiro e foram subdivididos em função de sexo, idade, de 7 a 70 anos, e nível de escolarização, de 1 a 11 anos. No português escrito, os dados foram retirados de jornais e revistas, em geral, as revistas Isto É e Veja, jornais Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Jornal do Brasil, Jornal de Brasília, além de dissertações de mestrado e doutorado da área de comunicação e de letras, circulares, ofícios e memorandos do meio universitário, atos de condomínio de classe média, bulas, livros, entre outros. O que podemos observar é que nesses dados escritos são predominantemente escritos por pessoas de nível superior, de nível de escolarização superior, pelo menos em sua grande maioria, que em consequência disso, os escritos vão seguir a língua padrão, a língua falada na década de 80. Vamos verificar já os resultados o início dos resultados da pesquisa. Então, a primeira tabela, resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço humano.
Então, a frequência da variante explícita de plural, quando o traço é mais humano, é de 3.017 ocorrências, de um total de 3.982, ou seja, 76% de ocorrência. E quando o traço é menos humano, de 505 foram 264 ocorrências, totalizando 52%, com o peso relativo dos fatores com o traço mais humano em 0,53 e quando o traço é menos humano, de 0,29. Na língua falada, o sujeito mais humano controla a concordância explícita plural mais do que o sujeito com traço menos humano. Esse traço humano indica que o sujeito apresenta característica humana. Isso vai favorecer a marca de plural no verbo. E os resultados que apresentamos na tabela mostram justamente isso. Na língua escrita, em sentenças com sujeitos simples, que possuem um só núcleo, de estruturas simples, que não possuem sintagmas preposicionais nem adjuntos ou complementos, é quase certa a ocorrência de concordância verbal de número plural. A variação pode ser encontrada em sentenças com sujeitos simples, mas de natureza complexa, que possuem núcleo seguido de sintagma preposicional. Assim, há registro de construções com núcleos de sujeito singular de natureza quantitativa, seguido de sintagma preposicional de núcleo plural, como nesses exemplos. Exemplo 1. Um grupo de artistas estava sábado à noite no Cine Ricamar. Vejamos que o verbo está destacado no singular. O sujeito, um grupo de artistas, é um sujeito simples de natureza complexa, porque ele, embora seja simples, ele é seguido de sintagma preposicional de artistas. Então, tem um núcleo seguido do sintagma preposicional. O núcleo grupo, ele indica, dá uma ideia de quantidade, e o sintagma preposicional de artistas está no plural. Já no exemplo 2, um grupo de homens da cidade decidem ir atrás de outro perdido, o verbo destacado está no plural. Ao invés de, como no exemplo 1, concordar com o núcleo do sujeito grupo, o verbo concordou com o núcleo do sintagma preposicional homens, que está no plural. No exemplo 3, também indica quantidade, da ideia de quantidade, boa parte. Então, boa parte dos partos não ocorre em hospital. O verbo está destacado no singular, concordando com o núcleo do sujeito e ignorando o sintagma preposicional que está no plural. No exemplo 4, mas acho que boa parte de suas reflexões se adaptam aos impasses da imprensa brasileira. Adaptam, flexionou no plural, já neste exemplo, concordando com o sintagma preposicional reflexões, que está no plural, de suas reflexões, e o núcleo reflexões, que está no plural. No exemplo 5, a maioria também dá ideia de quantidade. A maioria dos deputados encenou um espetáculo de oportunismo político. O verbo destacado encenou no singular, que concorda com o núcleo do sujeito que está no singular. E no exemplo 6, a maioria dos pais impõe restrições à prática da criança assistir televisão. O verbo está destacado no plural, concordando com o núcleo do sintagma preposicional, que também está no plural. Vimos, então, que em sujeitos simples, mesmo de natureza complexa, acompanhadas de sintagma preposicional, o verbo poderá concordar com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do sintagma preposicional. Além dos casos vistos no slide anterior, a língua escrita possui outros tipos de núcleo do sujeito, sem sentido quantitativo, com núcleo do sujeito no plural, concordância plural ou singular, com o núcleo do sintagma preposicional. Vejamos os exemplos. A construção de mais 3 escolas estão nos planos da Secretaria de Educação. O verbo está no plural, concordando com o núcleo do sujeito. Construção. Já no exemplo 8, as mudanças bruscas do momento político pode provocar um aumento de patologias mentais. O verbo permaneceu no singular, mesmo o sujeito estando no plural,
mas o sintagma preposicional está no singular, o que levou o verbo a concordar no singular com o sintagma preposicional. O que podemos observar nesses dois exemplos é que na língua escrita padrão, o controle da concordância pode se dar pelo núcleo do sintagma preposicional, não apenas pelo núcleo do sujeito. Mas isso fica mais difícil de ocorrer quando o núcleo do sujeito é mais humano, porque dessa forma tende a reter o controle da concordância, independentemente do número gramatical do núcleo do sintagma preposicional. Também o sujeito composto singular tende a controlar a marcação de plural do verbo se houver o traço mais humano. Caso não haja o traço humano, a ocorrência do verbo no singular é bastante frequente. Assim, o traço mais humano tem papel importante no controle das marcas de concordância de número no verbo. As construções que expressam percentual não possuem número gramatical, embora tenham número semântico plural. Essa ausência de número gramatical facilita o deslocamento do controle da concordância para o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda. Nestes casos, o número sintático singular ou plural é mais importante do que o conteúdo semântico plural do sujeito expresso pelo percentual, especialmente se esse percentual for igual ou maior do que 2. No exemplo 9, é um exemplo de percentual também. 70% dos moradores de Rio Branco, capital do Acre, estão infectados pelo vírus da hepatite. Então, o percentual é maior do que 2%, o verbo ficou no plural, não concordou com o número percentual, embora semanticamente ele seja plural, mas não aparece marcado. Então, o verbo concordou com o núcleo moradores e não com o percentual. No exemplo 10, ela diz que 90% dos prematuros saem da maternidade mamando. O verbo destacado no plural saem concordou com o núcleo do sintagma preposicional, prematuros, e não com o número percentual, 90%. Embora esteja coincidindo, porque semanticamente é plural, o verbo está no plural. No exemplo 11, mais de 70% das garrafas vendidas por lá custam menos de $6. O verbo flexionou no plural, concordando com o núcleo do sintagma preposicionado, que está no plural. No exemplo 12, 10% da população ativa do país está desempregada. O verbo permaneceu no singular, mesmo o percentual sendo maior do que 2, porque o núcleo do sintagma preposicional está no singular. No exemplo 13, considerada exagerada a projeção de que 70% da população do Rio Branco tenha hepatite. O verbo permaneceu no singular, embora o percentual indique um número maior do que 2. Mas o sintagma preposicional está no singular, então levou o verbo para o singular. Exemplo 14, apenas 8% do esgoto produzido no país recebe tratamento. Da mesma forma, o verbo permaneceu no singular, embora o percentual indique mais do que 2%, por conta do sintagma preposicional no singular. E mesmo com percentuais menores que 2%, há uma tendência de seguir isso. Apenas 0,16% das crianças tiveram algum tipo de reação. Embora o percentual esteja menor do que 2, o verbo flexionou no plural por causa do sintagma preposicional das crianças, que está no plural. E no último exemplo, apenas 1,8% dos clientes recusaram o serviço. Da mesma forma, embora o percentual seja menor do que 2%, o verbo concordou com o núcleo do sintagma preposicional clientes, que está no plural.
Os exemplos mostram que se o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda for plural, o verbo fica no plural. Se for singular, o verbo fica no singular. Percebemos que a influência do número gramatical do núcleo do sintagma preposicional sobre a marca gramatical do verbo, não levando em conta a carga semântica do núcleo do sujeito menor do que 2. Isso vamos verificar na tabela. A frequência de variante explícita de plural para núcleo simples, núcleo composto e o peso relativo dos fatores. A frequência da variante de núcleo simples igual ou maior do que 2, com percentual igual ou maior do que 2, de 170 foram 153 ocorrências, correspondendo a 90%. E quando o percentual é menor que 2, de 19 foram 3 ocorrências, correspondendo a 16%. Então, há uma maior tendência quando o percentual é igual ou maior do que 2 em sujeitos simples. Já em sujeitos compostos, em número igual ou maior do que 2, seguido de sintagma preposicional mais à esquerda com núcleo plural, a variante explícita plural ocorreu em 273, de um total de 289, correspondendo a 94%. Na igual ou maior do que 2 também, só que seguido de sintagma preposicional mais à esquerda com núcleo singular, a variante de plural ficou em 36 ocorrências de um total de 121, correspondendo a 30%. E menor do que 2, seguido de sintagma preposicional mais à esquerda com núcleo plural, de 13 foram 12 ocorrências, correspondendo a 92%, com peso relativo de 0,68. Observamos que o fator mais importante no controle das marcas no verbo é o número gramatical do complemento, sendo transferido do núcleo do sujeito para o núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda, sem levar em conta o traço semântico de número do núcleo do sujeito. Voltando a pensar no traço humano, observamos a influência do sintagma preposicional sobre o verbo, especialmente em estruturas que expressam percentual. Vejamos a tabela. Resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço humano do núcleo do sintagma preposicional mais à esquerda nas construções que expressam percentuais no português do Brasil escrito da década de 90. Só dados de sintagma preposicional plural. A frequência com traço mais humano de 234 foram 225 ocorrências, totalizando 96%. E com traço menos humano de 68 foram 60 ocorrências, correspondendo a 88%. Com os dados de sintagma preposicional no singular, a frequência de 67 foram 23 ocorrências, correspondendo a 34%. E com sujeito mais humano. E agora, com traço menos humano, de 54, foram 13 ocorrências, correspondendo a 24%. Nos casos de sintagma preposicional plural, caso o núcleo mais à esquerda seja mais humano, a maior probabilidade do verbo vir no plural. Caso seja menos humano, a possibilidade do verbo vir no plural é menor. Nos casos de sintagmas preposicionais singulares, não houve achado significativo. Portanto, nas estruturas que expressam percentual, em que os núcleos do sujeito não tenham número gramatical plural, duas variáveis atuam no controle da concordância de número. Primeiro, o número gramatical do sintagma preposicional e, segundo, o traço humano dos sintagmas preposicionais plurais. Nos dados da fala, a variação se dá em construções com sujeito plural. Vejamos alguns escritos mais próximos da língua falada. O futuro de Fernando Henrique, de Vicente do Real, dependem dessa cartada. O sujeito, ele é composto com núcleos no singular. Ainda assim, o verbo ficou no plural.
Outro exemplo, mas a situação do Flamengo e do Grêmio são desesperadoras. Outro sujeito composto, com núcleo singular e o verbo indo para o plural. Mas a resistência de Serra em acertar a educação ou a indústria e comércio podem obrigá-lo a fazer uma readequação do quadro. Nos supermercados, os reajustes dos produtos fornecidos por oligopólio começou há um mês, já que nessa começou a mudar. Na anterior, o verbo ficou, mesmo com o sujeito composto com núcleos no singular, o verbo flexionou no plural. Já nesse exemplo, os sujeitos compostos estão com os núcleos no plural e o verbo flexionou no singular. No exemplo 21, as novas atribuições dos prefeitos faz crescer a resistência à reforma agrária. O verbo permaneceu no singular, embora o sujeito esteja no plural. No exemplo 22, a semelhança entre os dois talvez tenha ajudado. Nesse caso, o verbo permaneceu no singular, mas o núcleo do sujeito está no singular, então ele concordou com o núcleo do sujeito. O que ocorre é que se o sintagma preposicional tiver coordenação interna, alguns casos raros de verbo podem vir no plural, mesmo com todos os elementos no singular. E ainda, se todos os núcleos do sujeito e do sintagma preposicional estiverem no plural, já foram observados casos raros com verbo no singular. Nestes exemplos estão alguns casos que não estão registrados em nenhuma gramática. O 23. A construção de mais 3 escolas estão nos planos da Secretaria de Educação. O verbo destacado ficou no plural, concordando com o sintagma preposicional que está no plural, 3 escolas, embora o núcleo do sujeito esteja no singular, construção. No próximo exemplo, o crescimento dos depósitos de renda fixa de curto prazo também contraíram a base em 151 milhões. O verbo flexionou no plural, embora o sujeito esteja no singular. No 25, a ponta dos corredores, conhecida no ramo supermercadista como gôndola, vendem até 3 vezes mais em prateleiras comuns. O verbo ficou no plural, embora o sujeito esteja no singular. Próximo. O preço das dedetizações variam entre 30 e 45 reais. O verbo flexionou no plural, concordando com o núcleo do sintagma preposicional dedetizações. A adoção do real e o seu impacto na economia nacional divide as opiniões da cidade. O verbo destacado permaneceu no singular, com o sujeito composto no singular. A grandiosidade dessas cifras e seu enorme potencial de crescimento está mobilizando um número. Verbo no singular com sujeito composto no singular. E a atuação da máfia do contrabando e o crescente interesse de comerciantes em descarregar mercadorias em bancas de camelô está inflacionando o mercado do asfalto. Outro exemplo de sujeito composto com verbo no singular. Assim, vimos exemplos de sujeitos de núcleo simples, sujeito simples de núcleo singular, seguido de um ou mais sintagmas preposicionais com o núcleo de pelo menos um dos sintagmas preposicionais no plural. E sujeito composto de núcleos singulares, seguidos de um ou mais sintagmas preposicionais. Vimos nesses exemplos que, apesar do caráter semântico, que levaria o verbo para o singular no primeiro conjunto de estruturas ou para o plural no segundo conjunto, existe a possibilidade de concordância sintática, provocada no primeiro caso pelo número plural do núcleo do sintagma preposicional e no segundo caso pelo número singular dos núcleos do sujeito composto.
A maioria dos textos antigos possuem algum tipo de variação, especialmente para verbos de baixa saliência fônica, nos quais a única diferença entre singular e plural é a nasalização final. Exemplo: os escritos do português antigo do século XIII ao século XVI, como nos exemplos 30, 31, 32, 33 e 34, demonstram que o traço humano é de grande relevância para a variação da língua portuguesa escrita. Nas tabelas seguintes, serão demonstrados, confirmados, esta mesma situação. Resultado para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano do sujeito plural simples no português antigo, o peso relativo mais humano é maior. Já nos resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano do núcleo do sujeito, em construções com sujeito de estrutura complexa, com o núcleo do sujeito no plural e núcleo do complemento no singular no português antigo, também o peso relativo no traço mais humano é maior. Já nos resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço mais humano, do complemento do sujeito em construções com sujeito de estrutura complexa, com o núcleo do sujeito no plural e o núcleo do complemento no singular, permaneceu do mesmo jeito. O traço mais humano teve maior relevância. E os resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço humano do complemento do sujeito, em construções com sujeito de estrutura complexa com o núcleo do sujeito no singular e núcleo do complemento no plural, o traço mais humano foi de 19%, o traço menos humano de 11%. Então, também teve maior relevância o traço mais humano. E nos resultados para a taxa de variante explícita de plural nos verbos em função do traço humano dos núcleos dos sujeitos compostos no português antigo, ficou evidenciado o traço mais humano, a mistura e o traço menos humano. E, mais uma vez, o traço mais humano foi de maior relevância. Para finalizar, ficou evidenciado que a grande influência do traço humano, a concordância verbo-sujeito no português falado é controlado pela saliência na relação sujeito-verbo e na oposição singular-plural. As relações existentes entre o traço semântico e o traço sintático de número e o traço humano, e há variações sistemáticas em estruturas de natureza complexa. As referências e muito obrigada.